Pessoal? Ó, para finalizar essa parte do princípio de Arquimedes, condições de flutuabilidade. Então quer dizer o quê? É meio que a aplicação do princípio de Arquimedes, do impulso, para a gente poder entender o que acontece. Então, ó, primeira situação. A primeira situação aqui, ó, eu tenho uma situação em que o objeto está fazendo o quê? Ele está afundando. Então, ó, afundar, esse processo de afundar ocorre pelo seguinte fato. O que que... Oi? Pode anotar depois. De qualquer maneira vai estar gravado, né? Ó, Bianca, presta atenção. Ó, o objeto ele está afundando. Isso acontece por um fato muito importante. O peso desse objeto é maior do que o empuxo que está sendo gerado. Então quer dizer o quê? Quando o peso é maior do que o empuxo, o objeto afunda. Beleza? Isso. Agora, ó, segunda situação. Ele está parado no meio, não está? Então, essa aqui é uma situação em que ele está equilibrado. Então, é uma situação de equilíbrio. Então, nessa situação, ele está equilibrado. Ah, Deise, mas quando que isso acontece? Você pega um objeto, coloca dentro da água, solta. Aí ele para, e fica lá parado. Isso aqui, ele ocorre porque o quê? O empuxo vai ser igual ao peso. Beleza? Ah, ok. A outra situação, o que está acontecendo? Boiando, né? Então aqui, ó, ele está boiando. Só que repara o seguinte, ele está boiando, mas teve movimento de boiar? Subir? De acordo com a figura, não, eu coloquei, ele ficou boiando naquela posição. Então, isso aqui também é uma situação de equilibrado, certo? Ou seja, o que que acontece quando está equilibrado? O empuxo é igual ao peso. Ah, você fala assim, "Deixa, mas como assim? Como é que eu vou identificar se está equilibrado ou não? É a situação. Eu coloquei um objeto, se ele ficou ali parado, ele está em equilíbrio. Se eu coloquei um objeto, ele fez um movimento de descida, ele está afundando. Então, o peso é maior do que o empuxo. Eu coloquei um objeto dentro da água, ele fez um movimento de boiar, quer dizer o quê? O empuxo é maior do que o peso. Então, aqui, ó, é um movimento de flutuar. Ou seja, ele está saindo de uma posição e indo para outra. Entendeu a ideia? Então, nessa situação, isso aí, ó. Nessa situação, o empuxo é maior do que o peso. Ao invés de colocar P só de peso, eu vou colocar a palavra peso mesmo, senão vocês vão confundir com pressão. Peso, peso, peso. Beleza? Tá aí? Só que existe outra maneira de você analisar essas condições de flutuabilidade, que é relacionada à densidade. Então, olha só, quando um objeto afunda, ele faz o movimento de afundar, significa que a densidade do objeto é maior do que a densidade do fluido. Beleza? Então, quer dizer, quando ele afunda, isso aqui está acontecendo. Ó. Agora, quando ele fica na situação de equilibrado, tanto nessa situação quanto nessa situação, o que vocês acham que está acontecendo? Isso, a densidade do objeto está sendo igual à densidade do fluido. Então ele fica ali parado. Beleza? Então, ó, densidades iguais. Aqui, quando ele está flutuando, a densidade do fluido é maior do que a densidade do objeto. Beleza? Todo mundo entendeu a ideia? Então, olha só. Se eu deparei com uma situação, o exercício ele descreveu, né, um contexto em que o objeto ele está parado, né, ele está ali flutuando, mas ele está em equilíbrio.
Ele não fez um movimento de subida nem nada. Eu considero ele em equilíbrio. Então, em equilíbrio, empuxo igual a peso. Ah, eu tenho uma situação que o exercício descreveu que quando eu coloquei o objeto no fluido, o objeto afunda. Então, eu tenho uma situação em que o peso é maior do que o empuxo. Ah, eu coloquei o objeto e o objeto fez movimento de flutuar. Ou seja, o empuxo é maior do que o objeto. Então, é interpretação. Então, é uma leitura atenta e com cuidado. Ok? Vou pausar para vocês copiarem. Devido à crise hídrica que se instalou na cidade de São Paulo, um estudante, após a aula de hidrostática, resolveu colocar uma garrafa de 1 litro cheia de água no interior da caixa acoplada de uma descarga. Essa medida gerou uma economia de água no final de um período. Essa ideia colocada em prática foi baseada no princípio de Arquimedes. Arquimedes. Por quê? Vamos lá. Ó, o princípio de Steve, ele só define para você a pressão. Como você calcula a pressão hidrostática dentro de um fluido e quais são as condições que você tem, né? O princípio de Arquimedes, ele mostra o seguinte, que quando você coloca um corpo ali, ele vai deslocar uma quantidade de fluido, beleza? Então, querendo ou não, você desloca uma quantidade de fluido, você aumenta o nível. Se você aumenta o nível, você gera mais pressão. Então a descarga ela acabou gerando mais pressão. Por que que não pode ser o princípio de Pascal? O princípio de Pascal ele é, ele é usado quando você tem fluido confinado. Uma descarga não é um fluido confinado. Beleza? Show de bola? Então agora vamos para o próximo. Este aqui, esse tem calma. Vamos lá. Olha só. Essa questão, a resposta tem que ser realmente letra E, Henrico. Por quê? Aí vem um problema, né? Como é que você fez? Ah, entendi. O empuxo exercido pelo ar sobre um balão cheio de gás é igual a 130 newtons. Então, olha só. Esse aqui é o empuxo no balão. Oi? Ah, tá. Empuxo no balão. Aí esse empuxo é de 130 newtons. Ok? A massa total do balão é de 10 quilos. Então, massa do balão 10 quilogramas. Sendo a densidade do ar igual a tanto, então a densidade do ar é 1,3 quilograma por metro cúbico. O volume ocupado pelo balão e a força que a pessoa deve exercer para mantê-lo no chão são respectivamente. Então ele quer saber o volume, né, do balão e ele quer saber a força que a pessoa vai ter que fazer. Beleza? Então são duas coisas distintas. Primeira coisa é eu calcular esse volume. Aí para e pensa, ó. Ele deu empuxo, ele deu massa, ele deu densidade e ele quer saber o volume. Como é que eu poderia fazer isso? Empuxo, isso. Empuxo é o quê? Densidade vezes volume deslocado vezes gravidade. Certo? Tenta fazer aí. Vamos lá. Aqui simplesmente substituir, ó. 130 é igual a 1,3, o volume que eu quero achar, vezes a gravidade, que é 10. Então vai dar 130 é igual a 13 vezes o volume. Então o volume. Não, tá certo. A massa tem 100 kg e o volume tem 100 metros cúbicos. Tá certo. Não precisa fazer nenhuma mudança, não. Então, 130 dividido por 13. Isso dá 10. Como é volume, metros cúbicos. Então, achei a primeira parte. A segunda, gente, é o seguinte: ele quer saber, ó, a força que a pessoa deve exercer para manter o balão parado. Pensa, o que está acontecendo? O balão, ele quer subir.
Então significa que o empuxo ele vai ser maior do que o peso, correto? Então, quer dizer, a gente vai usar ó, a segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton fala? Ela fala o seguinte, ó, a força resultante, ela vai ser a soma das forças, concorda? Só que no caso é o empuxo para cima e o peso para baixo. Então eu coloco menos ou mais? Menos. Menos o peso. Ok? Então a força que eu vou fazer vai ser o quê? O empuxo, que é 130, menos. Como é que calcula o peso desse balão? Massa vezes gravidade. Então a força vai ser 130 menos. A massa do balão é 10, a gravidade é 10. Então ali vai dar 100, né? 130 menos 100, 30 newtons. Então a resposta realmente é a letra E. Beleza?